Bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação, nós iniciamos aqui mais uma vez nosso programa Revista Educacional. Nosso encontro semanal falando sobre educação, falando sobre vida, falando sobre pessoas. E isso tem sido muito interessante e por isso nós continuamos aqui, ok? E hoje, como não poderia deixar de ser, uma personalidade interessante e importante da educação, porque todos que ajudamos a construir a educação temos essas características de sermos pessoas importantes, por conta de que essa temática realmente ajuda e constrói muitas pessoas. E hoje eu quero apresentar para vocês aqui a nossa convidada aqui, professora Eliana Pereira dos Santos Costa, que está conosco aqui. Professora Eliana, que ela possui graduação em Letras pela Universidade de São Francisco e licenciatura em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, especialização em Educação Profissional e integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, e foi assistente pedagógica e educacional e professora de inglês no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, CIEJA, da Prefeitura do município de São Paulo, e professora de língua portuguesa no estado de São Paulo. E tem experiência também na área de educação há 29 anos. Essa pessoa que está conosco aqui é Eliana. Então eu quero já desejar passar a palavra aqui para a Eliana para dar as boas-vindas aqui. Saudação. Obrigada, Gilmar. É um prazer estar aqui, falar com vocês um pouquinho do que eu aprendi nesses longos 28 anos, 29 anos de educação, e com ênfase, na educação de jovens e adultos, que é o que eu conheço desde 1999. Foram 10 anos em sala de aula e mais 4 anos e meio como coordenadora pedagógica, dentro da educação de jovens e adultos. Então foi assim, acima de tudo, um aprendizado de vida, principalmente, porque nós, enquanto professores, educadores, nos colocamos no lugar de aprendizes também. E a gente aprende muito com os nossos alunos, É verdade, é verdade. E eu acredito que, através dessa trajetória, desse processo educacional que a professora Eliana vivenciou, realmente tem muita coisa para a gente conversar aqui. Muitas historinhas. E que histórias. Mas eu gostaria de iniciar aqui com uma pergunta. Como que foi a sua entrada no magistério, professora Eliana? Você pode compartilhar para a gente como que a professora iniciou no magistério? Como que foi esse processo para a professora? Olha, foi uma escolha, eu queria trabalhar com a educação, tentar, aquele ideal de mudança, Quando a gente é jovem, a gente tem um monte de ideal, Mas foi uma escolha, acho que foi uma escolha certa. Foi um trabalho muito gratificante, estar na educação durante esse tempo. E é como eu disse, foi um aprendizado acima de tudo, Estar na educação, formando, informando, alunos, pessoas. É um trabalho assim, fácil não é, mas no final das contas é muito gratificante. Que bacana. Legal. Entrando na educação, e em que momento da sua caminhada educacional, ou da sua trajetória, do seu trabalho, que você encontrou a educação de jovens e adultos? Ou já desde o início foi assim? A educação de jovens e adultos, desde a faculdade, eu já perseguia ela, Eu já procurava ela, tentava me encaixar nela, Até que eu entrei na educação em 89. Em 99, o NAI 13, NAI 9 na época, estava montando o CEMES, que era um Centro Municipal de Ensino Supletivo. Era um projeto da prefeitura diferenciado só para trabalhar com educação de jovens e adultos. Aí eu passei pelo processo de seleção, na época tinha um processo interno, da rede.
passei pelo processo e comecei a trabalhar com o SEMES. Era um projeto assim, bem diferente do que nós estávamos acostumados na rede regular, né? O aluno chegava, fazia uma avaliação classificatória, não pedia dele diploma. Dentro dessa avaliação, ele era classificado em módulos, módulo 1, 2 e 3. Do 1 ao 2 era alfabetização presencial e o módulo 3 ele seria semipresencial. Ele viria na escola para fazer avaliações e tirar as suas dúvidas com o professor. Esse projeto ele era bastante interessante para o aluno trabalhador, aquele que trabalhava em turnos, que não conseguia ficar as 4 horas dentro de uma escola regular. Ele não conseguia por conta do trabalho, por conta do seu dia a dia também atribulado. E esse projeto era bastante interessante porque o aluno fazia o seu próprio horário. Ele estudava em casa e depois ia fazer as avaliações. À medida que ele fazia as suas avaliações, ele eliminava a matéria e eliminava o ensino fundamental. Concluía o ensino fundamental. Só que, como todo projeto, tem um probleminha. Só conseguia concluir quem realmente tinha disciplina de estudar e condições de estudar. Então, muitos alunos se perdiam no caminho. Eles desistiam, não conseguiam chegar até o final. Esse projeto foi reformulado, aí foi onde ele passou a ser o que é o CIEJA hoje. Passa a ser presencial. E eu, desde 99, acompanhei todos esses processos de mudança, né, e de interação na educação de jovens e adultos. O CIEJA ele passa a ficar 2h15 na escola, atividades extra-classe, e atendia, na época, né, todos os períodos, manhã, tarde e noite. Que é justamente para atender aquele aluno que trabalhou a noite toda e de manhã ele tem um tempinho, ele consegue ficar na escola, ele estuda de manhã. Ou aquele que trabalhou o dia inteiro, vai à noite. Aqueles que estão desempregados, que podem estudar durante o dia. Então, ele tem um ciclo manhã, tarde e noite para atender esses alunos. E deu bastante certo. Até hoje tem um resultado bem positivo. E aí deu-se a minha trajetória na EJA. No Estado também eu cheguei a trabalhar com EJA, no ensino médio, período da manhã, próximo de casa também. E aí foi construindo todo esse projeto, até onde eu fui convidada para ser coordenadora pedagógica do CIEJA por 4 anos e meio. Ah, que bacana, que bacana. E ainda antes de falar sobre a sua temática, a sua pesquisa relacionada à educação de jovens e adultos, a qual nós vamos ter uma oportunidade muito interessante aqui de conversar, eu gostaria de perguntar ainda, nesse processo de caminhada, você conseguiu perceber muitas pessoas que... professores e educadores que conheceram a EJA durante a caminhada e que você pôde perceber mudança de pensamento das pessoas em relação à educação de jovens e adultos durante esse período que você vivenciou a EJA, porque eu vejo que você acompanhou vários momentos da EJA. Uhum. Você pôde perceber situações de professores que mudaram o seu pensamento em relação à educação de jovens e adultos durante essa trajetória? Olha, a EJA, ela tem um processo meio mágico, né? Porque eu costumo dizer que ela transforma o aluno, por conta da autoestima, né? Porque o aluno chega lá todo destruído, né? Por conta das questões sociais, acesso ao mercado de trabalho que é difícil, relação familiar que é difícil. Na EJA, a autoestima dele cresce, né? Ele se transforma. A gente vê a transformação física desse aluno, não é só emocional, intelectual, a gente vê o físico também dele mudando. E com o professor também não é diferente, né? Porque dentro da educação de jovens e adultos, o aluno ele dá um valor diferenciado para o trabalho do professor. E muitas vezes o professor está desanimado, está um pouco descrente da sua ação. Quando ele chega na educação de jovens e adultos, a autoestima dele também cresce.
Que bacana. É interessante essa troca, né, de relação, de reconhecimento, né, do trabalho do professor. Tem os mitos também, tem alguns mitos. Eu vou trabalhar na educação de jovens e adultos porque lá é mais tranquilo. Não é mais tranquilo, né? Exige muito do professor. O aluno ele já vem com ele tem um pouco mais de dificuldade, e aí o professor tem que se empenhar mais também. E isso tudo acaba sendo gratificante, porque ele tem um retorno, né, do próprio aluno. Então, a gente também não pode pensar que vai para a EJA, eu vou para a EJA, ela vai ser tudo mais tranquilo. Não é. É um trabalho intenso também, de dedicação, de busca, né? Porque a gente, na educação de jovens e adultos, a gente não tem um material didático vasto como tem para a rede regular. Então, tudo você tem que planejar, tudo que você tem que pesquisar, tudo você tem que buscar. Muitas vezes você tem que criar o seu próprio material para poder atingir aquele aluno específico, né? Vai muito de encontro aqui ao método Paulo Freire, né? Não adianta você querer pegar o que já está pronto e usar com a educação de jovens e adultos. Não vai dar certo. Você tem que olhar o seu aluno, ver a necessidade dele e tentar atingir um objetivo com esse aluno. E isso, é claro, que propicia para o professor um crescimento aí profissional, né? É verdade, porque acredito que esse processo de pesquisa e de não acomodação torna esse educador aquele que busca, né? Um pesquisador contínuo, fazendo dele assim, mantendo essa inconstância, porque uma das coisas que pegam muito é quando as pessoas assumem uma postura de conforto, né? Ela cai naquela zona de conforto, e isso é muito prejudicial a todo o processo educativo, né? E em relação aos alunos, educandos que você acompanhou durante esse período, tem alguma experiência de algum aluno que você percebeu nitidamente essa mudança de postura e de posicionamento de vida durante o período em que você pôde trabalhar com ele, professora Eliana? Tem várias histórias, né? As mulheres, principalmente, né? Elas têm assim, mais dificuldade para estar na escola. Porém, elas representam a maioria na EJA, por incrível que pareça. Com toda a dificuldade que a mulher tem, ela está lá dentro. Então a gente até brincava, né? Porque elas têm uma mudança física mesmo. O cabelo muda, a unha muda, a postura muda, a forma como se comunicar muda também, né? Uhum. E a gente até brincava, né? No final elas até separam do marido, né? Mas... Parou? Não, tá beleza. Pode continuar. Okay. No final elas até separam do marido. Mas por que isso? Porque elas começam a ter consciência delas mesmas, né? Do que é importante para elas, do que elas querem para a vida delas, e acabam tomando outro rumo na vida delas. Tá ótimo, e dá para entender isso, porque existem muitas circunstâncias onde a educação ajuda as pessoas a fazer uma reflexão sobre a vida dela e tomar posições que ela não tomaria se ela não buscasse essa independência, porque cada um sabe a situação e a realidade em que ela vive, né? E como ela gostaria de viver. Então a gente costumamos entender bem essa fala. Tem assim. muitos, né, que se formaram, hoje já tem um curso superior, alguns são enfermeiros, tem alguns que já dão aula. Então tem um processo aí muito importante, né? E tem também os adolescentes, que há 20 anos atrás não tinham, hoje eles estão na EJA, né? Que eles vêm com a medida socioeducativa. Então, eles estão lá porque o juiz mandou, né? Mas, assim, mesmo esses meninos, a gente também percebia uma mudança de comportamento bastante significativo, né? Eles chegavam, às vezes, de uma forma meio agressiva, né? Muitos já vinham expulsos da escola,
chegava de uma forma bastante agressiva. E aí, com bastante cuidado, né, bastante atenção, a gente conseguia mudar um pouquinho o comportamento deles, né? Eles entenderem que aquele espaço era importante para eles, que eles estavam sendo respeitados ali, né? Então a gente acho que tem mais resultado positivo nessa história do que qualquer outra coisa, né? Legal, legal. E eu já avanço aqui com uma pergunta vinda através do Facebook aqui do professor Flávio. E ele pergunta o seguinte: o educador Paulo Freire, ele continua sendo referência para a educação de jovens e adultos? Essa é a pergunta, professor. Claro, né? O Paulo Freire, ele faz parte da história de educação de jovens e adultos. Estava lembrando de eu não vou lembrar exatamente datas, porque eu não gosto muito de guardar datas. Mas teve um período, a educação de jovens e adultos, ela é muito mais antiga do que a gente pensa. Ela vem lá desde a década de 50, né? Porque tinha-se um grande número de pessoas fora da educação. Aí a ONU deu uma puxadinha de orelha no Brasil, né? Olha, como é que tem tanta gente que não está alfabetizada, né? Vocês precisam cuidar disso. Aí eles começaram a abrir espaço para o adulto voltar a estudar. Junto com isso, nós tivemos o surgimento aí do Paulo Freire, do método Paulo Freire. Começou lá em Pernambuco, né? Que nada mais era do que vamos olhar para esse aluno adulto como adulto. É aquilo que eu falei do material didático, né? Não dá para a gente usar a cartilha da criança com um adulto. Então, o conteúdo que nós vamos desenvolver tem que estar dentro dessa realidade do adulto. Então, ele cria o método Paulo Freire, mas que também não deixa de alfabetizar o aluno. O método de alfabetização é o mesmo, só que com um olhar diferente, né? A questão social mesmo do aluno. E isso na década de 60, quando entra a ditadura, é cortado, né? Paulo Freire é exilado, tal, e aí o governo federal eles têm que manter essa educação de jovens e adultos e aparece o Mobral. E mesmo distante, mesmo fora do país, exilado, Paulo Freire é reconhecido fora, principalmente fora, e ele retorna, né, na década de 80 com o seu trabalho na Prefeitura de São Paulo, que é onde cria esses projetos de centro integrado, né, de educação de jovens e adultos na Prefeitura. Então, um pouquinho da EJA na Prefeitura hoje vem de Paulo Freire na gestão da Erundina, né? Ok. E eu quero aproveitar e continuar aqui no seguinte ponto. Professora Eliana tem aí uma pesquisa, uma temática relacionada à trajetórias escolares de mulheres do Centro de Educação dos Jovens e Adultos, do CIEJA, né? Diferenças geracionais. Como se deu essa pesquisa, professora? Então, devido ao fato de eu estar na EJA desde 99, lá em 99 nós tínhamos um perfil de aluno. Esse aluno, ele tinha em média de 40 anos, né? Em torno de 40 anos. Chegava para a gente, acho que o mais novo tinha em torno de quase 30 anos, essa média, mais ou menos essa idade, e até os 60, 70, aí já não tem uma idade para acabar, né? 100 anos, está lá. É verdade. Então, nós tínhamos um aluno predominantemente adulto na EJA. Em 2003, com a transformação de SEMES para a CIEJA, foi feita também uma pesquisa e foi verificado que havia um número maior de mulheres estudando na EJA do que homens. Isso em toda a educação, né? Nas universidades também nós temos mais mulheres do que homens. A mulher ela tem que provar que sabe, né? Então ela tem que estudar mais. Então, diante desse fato, e comparando com os dias de hoje, quando eu voltei para o CIEJA como coordenadora,
começou a chegar muitas meninas, 15, 16 anos. E aí, pô, o que está acontecendo, né? Por que essas meninas estão voltando, estão entrando na EJA tão cedo, né? Por que elas pararam de estudar, tal? Aí veio essa pergunta, né? Quais os motivos que fizeram essas mulheres não estudarem e retornarem hoje? E aí o paralelo entre as idades, né? A EJA é predominantemente para adultos, porém jovens. Só que não tem mais jovens, são adolescentes. 15, 16 anos, ainda está na pós-adolescência, né? Está naquela transição. Verdade. Então, houve um rejuvenescimento da EJA. E essa pesquisa eu fiz pelo Instituto Federal, né, de São Paulo. Aí, conversando com a orientadora, a gente achou interessante fazer uma relação entre essas mulheres. Por que elas voltaram a estudar e por que elas pararam de estudar. Aí nós dividimos em 3 grupos, de 15 a 30, de 30 a... Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu já... A gente... De 15 a 30, 31 a 50 e acima dos 51 anos. Então, nesse momento, foi interessante que o maior grupo está de 31 a 50 anos. Mas tem um grupo crescente de 15 a 30, em números, né? E um grupo decrescente de 50 para cima. Então, foi difícil encontrar mulheres acima de 50 anos para fazer a entrevista na EJA, que mudou. Há 20 anos atrás, era o contrário. Era acima de 40, um número bem grande, e de 15 a 30 eu ia encontrar bem menos. Então, houve uma mudança, né? Então, a pesquisa a gente fez para identificar os motivos dessa mudança na EJA. Legal. E durante esse processo da pesquisa, foi possível perceber, foram apresentadas algumas situações, alguns pontos que chamaram a atenção da professora e que a professora acha interessante compartilhar conosco nesse momento? Sim, tem vários pontos, né? 20 anos atrás, a ideia que se tinha é que a maioria das pessoas que procuravam a educação de jovens e adultos era do Nordeste. Ainda se tem essa ideia. Na pesquisa, né, que eu fiz, do Nordeste, são 40% de entrevistadas. Não é a maioria. A maioria das entrevistadas são do Sudeste. Mais precisamente da cidade de São Paulo, da região de São Paulo, estado de São Paulo. E Minas, né? Da região Sul não tivemos nenhuma entrevistada, Norte bem pouquinha, mas esse número inverteu. Então, nós temos um maior número de pessoas daqui mesmo, da região Sudeste, né? Isso é interessante porque reza a lenda que na região Nordeste, quem vem do sertão, de cidades mais distantes, não tinha acesso à escola. Já na região Sudeste, a gente tem uma escola a cada esquina. Verdade. Né? E essas pessoas, esses 47% que estão na região Nordeste, têm uma idade mais avançada. Hoje, né? Elas têm uma idade mais avançada. Então, elas vieram de lá para cá e hoje elas conseguem estudar. Essas que estão na região Sudeste, essas meninas, mulheres, elas têm a idade mais baixa. São as do primeiro grupo, que estão entre 15 e 30 anos. E aí, uma surpresa, né, que a gente faz primeiro uma pré-pesquisa, tinha lá várias perguntas, né? Por que você não pôde estudar? Por que você não estudou na idade certa, né? Aí uma colocou assim para mim, eu não estudei porque eu não tinha interesse. Então, na minha cabeça, né, elas não estudavam por quê? Por causa de trabalho, porque o pai não deixava, por causa dos filhos, por conta do marido, né? E aí, quando ela falou assim, por falta de interesse, eu falei, opa, tem um dado novo aí que não tinha há 20 anos atrás, né? Aí, dentro disso,
foi um dos itens também que teve uma autoindicação de não estudo e não estudar na idade certa, né? Não estudou na idade certa por falta de interesse. Isso é um dado também que mereceria uma outra pesquisa, né? Não interessou, por quê? É bacana pensar nas referências que as mulheres tinham naquele momento e por que algumas coisas se tornavam interessantes e outras não. E outras não. E aí, com o passar dos anos, elas entendem aí o valor desse processo educacional e passam a ter interesse sobre a educação. Esse interesse, esses níveis de interesse vão alterando com o passar dos anos com as pessoas. Isso. Que bom que isso aconteça, que tem acontecido com essas mulheres, não é verdade, professora Eliana? Isso. E quando essas mulheres elas adentram a educação, elas entram no Centro de Educação de Jovens e Adultos, a transformação ela é individual ou percebeu-se que o quanto isso foi transformador para a família delas? Deu para perceber essa relação? Então, uma das perguntas feitas era por que você retornou a estudar, né? Então, em primeiro lugar, é a questão de trabalho. Sim. Segundo lugar, é a questão de ajudar os filhos na escola. Então, aí é esse interesse, né? Aí a pergunta, também tem uma outra pergunta. O que mudou na sua vida, né? Então, muitas colocam que elas aprenderam a se comunicar melhor, a se expressar melhor, a se relacionar melhor. Né? Que muitas falavam que, mesmo em casa, elas precisavam da ajuda de outras pessoas. Então, elas conseguiram uma autonomia, né? com o retorno ao estudo. Então, a questão da autoestima e da autonomia é bem marcante nas respostas delas. Isso em todas as idades, em todas as gerações, né? Dos 15 aos 50. Que bacana. Eu vejo a professora falando que muitas mães elas desejavam estudar também para ajudar os seus filhos, entre outras coisas. E dá resultado isso quando essa mãe começa a estudar realmente isso? Será que dá algum tipo de retorno em relação à vida estudantil do seu menino? Será? Será? É uma pergunta. É uma pergunta. A professora chegou a perceber essa situação em algum caso? A gente não acompanha o aluno na rede regular. Mas a experiência que a gente tem da rede regular é que quando o pai está presente ou a mãe, a criança tem um outro rendimento na escola, né? E isso elas percebem também. E por isso que elas vão atrás dessa informação para poder ajudar o filho, né? Então, eu acho que o retorno é bem positivo aí, né? É muito interessante esse ponto, porque nós percebemos que muitas vezes, observando a lição de casa dos nossos filhos, nós mesmos, como pais, nós percebemos que temos que, em certos momentos, parar para pensar. Nossa, como que eu vou responder essa questão aqui? Como que eu vou ajudar o meu filho a responder essa questão aqui? Nos anos iniciais, quando a gente ajuda muito eles ainda a realizar suas tarefas de casa. Então nós percebemos que realmente há necessidade de que o pai realmente acompanhe esse processo. Imagina, muitas vezes, mesmo sendo nós já com uma certa formação, nós temos dificuldade, às vezes, de fazer uma lição de casa. Você imagina, então, se fosse o contrário, se nós não a tivéssemos. Então, essa constatação e essa percepção dessas mães, elas nos ajudam muito a valorizar mesmo esse processo de acompanhamento dos pais com os filhos, não é isso? E em relação à pesquisa ainda, ocorreu um ponto assim que foi chamado o ponto de conclusivo da conclusão da pesquisa, que vocês perceberam que tinha algo nessa pesquisa que era um ponto chave crucial e que vocês perceberam um problema muito grande em relação àquelas mulheres. A professora conseguiu perceber alguma coisa que trouxe essa temática para a professora? Fique à vontade. O problema aí, dentro da questão da mulher, aí atinge o homem também, todo aluno da EJA.
O que nós temos na EJA? A evasão. Ela é muito grande. Então, é uma briga constante para manter esse aluno ali sentado na sala de aula, participando das aulas, para concluir o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. Então, os problemas nós sabemos todos. Agora, brigar contra o principal problema é muito difícil. Porque a gente está trabalhando com pessoas que vêm de uma classe baixa, que precisa trabalhar, né? Não trabalha, ninguém trabalha por hobby, né? Precisa trabalhar para ter uma sobrevivência, para manter os seus filhos, né? E estar na escola é muito difícil. Então, quando a gente pergunta para elas, a maioria das entrevistadas, 74%, passaram pelas escolas um dia. Ou quando criança, ou quando adulto, mas acabaram desistindo. Um número bem pequenininho não conseguiu participar da escola em nenhum momento. Então, diante disso, a gente pergunta para elas, por que vocês pararam de estudar? Porque eu tive que trabalhar. Então, de 15 até 50 anos, a preocupação era o mercado de trabalho. Se não fosse com o mercado de trabalho, é porque tiveram filhos. E quando você tem filhos, você tem que sustentar. Então, você tem que procurar aí um trabalho para tentar sustentar esse menino. Pouquíssimas, né? Aquela ideia também que a gente tinha 20 anos atrás, não estudou porque o pai não deixou, é bem pouquinha, que está lá nas mais idosas. Então, o nosso grande problema, o que elas têm em comum, né, é o mercado de trabalho. Então, elas saíram da escola por conta do mercado de trabalho. E por que elas voltam? O que faz elas voltarem? O próprio mercado de trabalho. Porém, esse mercado de trabalho não deixa ela ficar dentro da escola. É difícil, porque ela tem que ficar trabalho, escola, família e filhos. Ela tem que cuidar de tudo isso. A maioria, 28%, diz que não era problema conciliar tudo isso. Mas quando um desses passa a ser problema, a primeira coisa que elas fazem é desistir da escola. Então, tem esse caminho, né? O mercado de trabalho tira elas da escola, colocam elas na escola e tira de novo. Porque eu desconheço o número da lei e tal, mas eu sei que tem uma proposta aí das empresas, do próprio Ministério, acho que o Ministério da Educação, de não admitir funcionários não alfabetizados. Então, tem que estar alfabetizados e algumas empresas exigem que eles estejam estudando. Então, muitos procuram a EJA, fazem a matrícula, pegam o atestado de matrícula, entrega no trabalho, começa a trabalhar. Tenta conciliar os dois. Mas a pessoa que sai 5 horas da manhã, sai do trabalho 6 horas, consegue chegar na escola 7 horas da noite e ficar sentado 4 horas dentro de uma escola, até 11 horas. Ela não consegue. Então, isso é um dos fatores que faz o aluno desistir. Então, ao mesmo tempo que ele impulsiona o trabalho, né, o mercado de trabalho impulsiona o aluno a voltar a estudar, ele tira. Aí, quando que o aluno vai voltar a estudar? Quando ele estiver desempregado. Por isso que tem o vai e vem, a evasão muito grande. E eu faço uma conexão entre essa fala muito pertinente, referente também pensar num local de pesquisa aqui na região de São Mateus, não é isso, professora Eliana? Professor Flávio também ele faz um posicionamento aqui sobre o número de mulheres que voltaram à escola da região de São Mateus e pensar que é uma região afastada e que muitas vezes as mulheres elas trabalham em lugares distantes da própria casa e também da própria escola. Então nós percebemos o desafio que é fazer essa conexão entre a própria legislação trabalhista e também a questão educacional, para que essas pessoas possam ter essas possibilidades, para que a cidade possa realmente se constituir como uma cidade que possibilita e facilita
não só viver, mas viver com qualidade de vida, não é isso? Isso. E a qualidade de vida dessas mulheres realmente parece que teve todo um processo de evolução em relação ao desejo de viver. Eu pude perceber através desse processo de mudança, esse processo de autoestima das mulheres, essa busca dessa auxílio nessa independência, muitas vezes até emocional também, em todos os sentidos para essas meninas, né, da educação de jovens e adultos. E o perfil dessas mulheres, foi possível ter além da questão da idade, que nós falamos muito aqui, também a questão da origem também dessas mulheres, né, uma mudança de paradigma, não sendo tanto do Nordeste quanto se imaginava, ou do Norte como se imaginava, né, mas mulheres daqui mesmo, né. E na questão também, no aspecto de origem também, questão de raça, de cor de pele, como que foi possível perceber isso também? Eu vou a esse ponto. Então, eu fiz a pergunta, né? Tá Sim. aqui, vou até deixa eu achar ela aqui, que eu vou legal. aqui. Cor autodeclarantes. Então, ela teria que se declarar, né? Qual a sua cor. Exato. Branca são 44%. Parda, 44%. Negra, 6,8%. Morena, 5,1%. Eu não posso considerar esse dado como real, porque durante a entrevista eu estava ali, olho a olho com elas. Mas é autodeclarante, é como elas se declaram. Então eu não podia falar para elas, mas você não é afrodescendente? Você não é descendente de índio? Eu não podia, eu tinha que acatar o que elas se colocaram, né? Verdade. E o interessante é que acho que foram uma ou duas colocaram morena. E eu tive que colocar esse item, porque na pré-pesquisa ele apareceu, então eu tive que colocar morena, né? Então, tem também essa questão aí da negação também, né? Da dificuldade que é ser negro na periferia, sem formação. Né? Imagina, assim, o grau de preconceito e de discriminação que essas mulheres não sofrem quando elas vão procurar um emprego. Primeiro, a cor. Segundo, mal sabe ler e escrever. Não tem conhecimento específico. Terceiro, você vai levar 3 horas para chegar aqui de ônibus, né? A região onde mora. Então, é como ela se vê, né? Como ela se declara. Então, é uma pesquisa também que seria à parte, né? E é um importante recorte da sociedade, né? Porque nós sabemos que em recentes pesquisas entre os brasileiros foram mencionados mais de 50 cores diferentes. À medida que ia perguntando qual era a cor que a pessoa se identificava, encontrava-se mais de 50 cores diferentes. Cada um falava que tinha uma cor. Apareceu, eu sou cor de jambo, eu sou cor de marrom, eu sou marrom, eu sou marrom, eu tenho cor de chocolate. As pessoas uma extrema dificuldade de se autodeclarar. E o quanto seria importante, após um processo de vivência na educação de jovens e adultos, de caminhada no processo educacional mesmo, essa pesquisa fosse novamente realizada com essas mesmas mulheres, essas mulheres que se empoderaram, essas mulheres que se entenderam como ser humano dentro da sociedade, quando fizessem essas mesmas perguntas para elas. E quais conseguiram ir até o fim, né? Daquelas que conseguiram ir até o fim, será que as respostas delas permaneceriam as mesmas, não é isso? Então nós percebemos que realmente essas respostas, elas são reflexo de uma sociedade mesmo, e se fizer uma amostragem na própria sociedade, não será muito diferente o que as pessoas vão responder, né? Na parte dessa autodeclaração. E dá para entender, eu gostaria também de falar com a professora a respeito disso. O potencial de aprendizagem desses adultos, ele tem... Qual que é a relação desse potencial, observando um comparativo entre esse potencial de aprendizagem, observando o potencial de aprendizagem, por exemplo, de crianças jovens?
de crianças e jovens, desses adultos que adentraram a escola. Deu para perceber similaridades, diferenças? Como que foi isso? Esse potencial de aprendizagem, professora? Primeiro, na EJA, a gente não pode desconsiderar o que o aluno sabe, né? Que é a visão de mundo dele, que é a questão do socio-interacionismo, né? O que ele aprendeu nesses longos anos de vida, né? E o que ele vai aprender na escola, né? Dentro da educação de jovens e adultos, o processo ele é mais trabalhoso mesmo. É aquilo que eu falei no início. Para o professor atingir o desenvolvimento do aluno, requer bastante pesquisa, né? O professor tem que buscar novas alternativas, novos métodos para poder desenvolver a aprendizagem do aluno, né? E jamais desconsiderar o conhecimento que esse aluno traz. Então, pautado no que o aluno sabe, já aprendeu na vida dele, o professor vai desenvolver o conteúdo dele. E a gente trabalhava com projetos. Então, pegava os temas e, em cima desses temas, se desenvolvia o conteúdo, né? Esse processo, ele é muito rico, porque o aluno ele tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele sabe, né? E diante daquilo que ele sabe, o professor entra com aquilo que ele precisaria saber. Então, é um processo que contribui bastante para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, do adulto, né? Que é um processo diferente da criança. Não é, apesar que para a criança também, né? A gente tem que trabalhar com o que ela já sabe, com o que ela tem de potencial, né? Bacana, né? Então é possível perceber que existe uma potencialidade aí enorme nesses adultos que adentram a escola na fase de jovens e adultos aí, nessa faixa etária tão importante. A fala deles, a gente eu trabalhava muito com a questão da autoestima. Que às vezes alunos chegavam assim, eu estava na coordenação, eu não sei ler. Você sabe ler? Como você não sabe ler? Você está no módulo 3? Eu não sei ler, não sei. Eu preciso voltar para o módulo 1, que era a alfabetização. Mas você sabe ler. Lê aqui para mim. Aí com dificuldade, né? A pessoa ali. Como você não sabe ler? Olha aqui, você leu para mim. Mas assim, talvez eles quisessem ter uma prática, uma agilidade, né, maior do que eles tinham. E eles tinham que entender também que eles tinham que treinar. Olha, você sabe ler. O que você tem que fazer agora? Ler. Né? Esse processo, né, dificulta o desenvolvimento deles. Eles param, eles ficam nervosos, eles desistem. Então entra aí o trabalho de um professor que vai incentivá-lo, né? Não, você sabe, aqui, você leu. Eu dava aula de inglês, né? Eu não sei nada de inglês. Como você não sabe nada de inglês? Qual é o nome daquele lugar lá que tem um monte de loja? É shopping. O que vocês comem lá? Qual é o... hambúrguer. Então, vocês falam inglês constantemente, né? Então, é só uma questão da gente estruturar isso aí que vocês sabem, né? É verdade. E, por outro lado, nós percebemos também que muitas dessas pessoas, elas chegam no último módulo e por elas voltariam para o primeiro módulo para retornar ao início dos estudos. E eu já vivenciei também, eu conheço uma pessoa, inclusive uma familiar minha. Eu lembro quando eu era criança, ela estudava no Mobral. Ela concluiu todos os pontos, todas as fases do Mobral. E mesmo não suficiente, quando terminando já depois de alguns anos, eu vi ela concluir todo o ciclo de aprendizado, de novo, no CIEJA também. E eu acredito que essa vivência social, ela também seja um grande fator de desejo desses educandos de permanecerem na escola. Pode ser isso também, professora Eliana? Pode sim. É uma forma dele estar se socializando, né? A gente recebia bastante alunos com necessidades especiais, deficiência intelectual. Era a socialização. E muitos queriam ficar, os pais queriam, não, reprova, ele foi bem. Eles diziam,
E muitos alunos também chegam, terminam o fundamental, o módulo 1, 2. Não, eu não aprendi nada, eu quero ser retido. Aí você faz o teste, você vê que aprendeu, que tem condição. Que bacana, né? É a questão da insegurança, né? Porque fora da escola, eles são tratados de outra forma. Preconceito, a discriminação, vou falar de novo, ela é muito grande, né? E ela existe, inclusive, dentro de casa, né? Então, eles chegam esfacelados na escola, né? A gente tem que juntar os pedacinhos e reconstruir. Que bacana pensar tudo isso sobre educação de jovens e adultos. E o mais interessante que essas temáticas ligadas à educação, nós não conseguimos nunca concluir. Ao longo desses programas, dessas entrevistas, nós temos percebido que essas temáticas de educação, elas são um poço e que nós entramos um pouco nesse poço, mas tem muita coisa ainda para avançar. E que o nosso tempo está já encerrando aqui, mas esses fragmentos, esse pensamento, esse pensamento aqui sobre essa pesquisa ligada à educação de jovens e adultos, ela nos trouxe muitas reflexões interessantes e elas respondem e nos ajudam a fazer várias conexões. Então eu quero desde já agradecer à professora Eliana por esta contribuição aqui conosco. E nós sabemos que nós temos um público bem diversificado aqui de pais, alunos, jovens, pessoas que estão estudando, educadores, um grupo muito diversificado que nos ouve. Então, para cada um serve de um ponto essa reflexão. Então, eu quero agradecer e passar a palavra à professora também para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui, falar um pouquinho do que eu vivi durante quase 20 anos de educação de jovens e adultos, né? Volto a dizer, foi mais aprendizado do que qualquer outra coisa. Eu agradeço. Que bacana. E nós aqui somos gratos pela participação da professora, honrados por essa entrevista, por esse tempo de contribuição conosco aqui. E dizer também que nosso programa está aberto e você, educador, educadora, que está nos vendo e ouvindo, você pode ser o nosso próximo entrevistado. Entre em contato conosco, nosso contato é contato@revistaeducacional@gmail.com ou liga ainda no 2741-5100, entre em contato com a secretaria e deixa seu contato, seu feedback para nós aqui. E com certeza entraremos em contato com vocês também. Tá? E assim nós agradecemos e até a próxima entrevista. Nossa.